Olá, bom dia, como vai? Domingo, já cedo, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus no canal da paz. Nesta linha de pensamento, Paulo diz assim no versos 14 e 15 do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, diz assim, olha só, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Vamos entender isso um pouquinho melhor, não é? Sob o ponto de vista da espiritual, sob o ponto de vista da sabedoria de Deus. Então ele faz um paralelo aqui entre nós, o homem carnal, a pessoa, né, o ser humano carnal, pecador, caído, separado da graça de Deus, porque nós só fomos adotados novamente, nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo, portanto a nossa natureza pecadora sem Cristo é desastrosa, é algo que nós não podemos entender, não é? Aceitar. Então Paulo estabelece este paralelo. O homem carnal, o homem natural, ele não consegue entender, ele não tem esta percepção, o discernimento das coisas do Espírito de Deus. Porém, o homem espiritual, ele tem esta percepção. Ele não é, aqui a palavra diz julga, né, todas as coisas, mas não é nesse sentido de julgar, fazer juízo, não. Aqui o sentido é o homem espiritual, ele tem a percepção de todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, ou seja, as outras pessoas que são naturais, ou seja, não têm o Espírito Santo de Deus, não raciocinam sob o ponto de vista da perspectiva espiritual, eles não conseguem entender os homens espirituais. Percebe? Os homens naturais não conseguem entender os homens espirituais. E para eles, o Evangelho, para eles, as coisas do Espírito é loucura. Pois quem conheceu a mente do Senhor, daí Paulo diz no verso 16, que eu possa instruir, e ele então fecha este raciocínio dizendo assim, nós, porém, temos a mente de Cristo, ou seja, qual é a nossa situação verdadeiramente diante do Pai, não é? Qual é a nossa situação como seres finitos, seres mortais, pecadores, nós conseguimos ter essa percepção e nós conseguimos ter um pouquinho, uma centelha da mente de Cristo, aqueles que pensam, aqueles que são espirituais, que reconhecem as suas limitações, que reconhecem a sua fraqueza, que reconhecem a nossa miserabilidade, né? Como diz a palavra do Senhor, Isaías fala, né, que a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa justiça é como trapo de imundícia, nós somos como imundos, lembra que lemos aqui Isaías? E então é isto que Paulo está tentando dizer para você e para mim, porque a sabedoria deste mundo, diz Paulo no capítulo 3, verso 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, na astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então Paulo está nos ensinando assim, está nos dizendo assim que aqueles que tentam saber, conhecer a Deus sem a instrução, sem o ensino do Espírito Santo, estão cometendo loucura. A sabedoria humana, Paulo diz, é loucura. Diz Paulo, me propus a falar e a ensinar vocês, não pela minha própria sabedoria, mas por aquela sabedoria, pelo conhecimento que recebemos através do Espírito Santo. Amigo, amiga, veja quão importante é nós nos humilharmos diante de Deus, diante de Jesus,
para que nos esvaziemos de nós mesmos e sejamos cheios do Espírito Santo. Sermos quebrantados por Jesus para sermos transformados em pessoas espirituais, você e eu. E a sua vida vai se transformar, você vai ser modificada, você vai ser restaurada, vai ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. É isto que Paulo estava dizendo aqui em 1 Coríntios 2, os versos 14 e 15. Que Deus te abençoe neste dia, neste primeiro dia da semana. Que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Vamos orar para começarmos a semana? Feche os seus olhos, inclina sua fronte se puder e oremos. Senhor meu Deus, que nós também, Senhor Deus, sejamos humildes o suficiente para entendermos o que o Espírito Santo quer nos dizer, nos ensinar, para podermos transmitir aos que estão necessitados, aos que precisam, Senhor Deus, da Tua ajuda, aos que estão afundados em pecado neste mundo, para que, através do Espírito Santo, do Seu poder, possamos ajudá-los, estendermos as mãos ao nosso próximo, para que eles também possam entender a Tua palavra e o sentido da vida de cada um de nós. Assim oramos, rogando, Senhor Deus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, tenha um bom domingo, amo vocês. Tchau, tchau.